Olá, saudações a todas e todos. Estamos começando nossa quinta conversa, né, solicitada aí pelo diretório acadêmico, né, com o objetivo de discutir um pouquinho a análise de dados em planilhas. Quer dizer, aí só recapitulando, originalmente a ideia seria enfatizar o uso do Excel, mas aí na nossa primeira conversa, aí veio a solicitação de trabalhar enfaticamente o Google Planilha e, quando necessário, o Excel. E aí foi isso que a gente mais ou menos andou fazendo aí nas nossas 5 conversas, né? Então, na nossa primeira conversa, nós exploramos aspectos gerais da planilha, quer dizer, células, linhas, colunas, definição de intervalos, travas, quer dizer, copiar, colar. Na nossa segunda conversa, nós começamos a discutir o uso de funções de planilha. Então, geralmente, uma série de fórmulas usuais, o Excel já tem pronto, o Excel, o Google Planilha já tem pronto, e a gente aí começou a ver, né? Aí falamos um pouquinho das financeiras para ilustrar as funções, mas aí vimos funções lógicas e de procura e referência como o PROC-V. Qual é a importância dessas funções? Eventualmente, para você incorporar novas variáveis para poder facilitar o processo de análise de dados, ok? E aí a gente viu, né, que a função se permitiria estabelecer condições, a gente poderia também usar junto com a função se a função e a função ou, e se você quiser uma função bastante polivalente em planilha, o PROC-V. Com toda certeza, essa é a função, né, que para a estrutura de planilhas que eu desenvolvo é a mais importante, porque permite amarrar diferentes bases de dados, diferentes informações, e eu consigo, na verdade, fazer bastante coisas aí com a PROC-V. Então, quem fizer disciplinas comigo vai ver que boa parte das atividades relacionadas à disciplina, como geradores de atividades, controles, são estruturados essencialmente em funções PROC-V que permitem articular diferentes conjuntos de informações em diferentes espaços, e a partir daí facilita bastante a nossa vida. Aí, no retorno aí do carnaval, a gente aí começou a discutir estatística, propriamente dito, análise de dados em planilha, de um modo geral, acaba envolvendo estatística e pesquisa operacional, a gente acabou enfatizando a estatística. Aí recapitulamos alguns conceitos, né, fundamentais da estatística, a ideia lá de dados, casos e variáveis, quer dizer, variáveis com mensuração qualitativa ou mensuração quantitativa, quer dizer, aí o cuidado que a gente tem, né, quer dizer, uma variável quali, ela não pode ter uma síntese algébrica, então mesmo que ela tenha códigos numéricos, eu não posso calcular médias para códigos numéricos que traduzam qualidades. Então, mesmo a planilha contendo números 1, 2, 3, 5, ou o que for, se for entendido como um código que faz referência à qualidade, eu tenho que tomar cuidado, porque o Excel e o Google Planilha sabem fazer conta, mas não pensam. Então, assim, aí esse cuidado tem que ser seu. Mas aí nós vimos também que quando as variáveis elas são quantitativas, tem mensuração quantitativa, aí sim, de fato, nós poderíamos aplicar sínteses algébricas, e nessa de aplicar sínteses algébricas, nós aí vimos funções que poderiam permitir isso daí. Aí, por exemplo, vimos aquela que talvez seja a mais usual, medida aí de análise de dados junto com a frequência, né, a contagem, que é a função média, mas vimos que a média tem desafios. Então, a presença de valores distoantes, que nós tecnicamente chamamos de extremos ou outliers, afeta muito a média. E aí o cuidado de identificar o outlier e apresentar cálculos segregados com e sem outlier. E aí nós vimos, ainda em relação às medidas de posição central, a importância, por exemplo, de você calcular a mediana. Quer dizer, o valor central da série ordenada e, eventualmente, comparar com a média. Se muito diferente, cuidado com a média. Prefiro usar a mediana para tomar a decisão. Se não muito diferentes, ok, a média pode ser usada sem problemas. E aí também a gente viu a necessidade de tentar entender o quão afastados da média ou da posição central os dados estão. E aí a necessidade de entender medidas de dispersão, como, por exemplo, a variância e principalmente o desvio padrão. Quer dizer, o quão afastado, em média, da média, os valores estão. Então, essencialmente, foi isso aí que a gente viu, né? Dessa revisão de estatística e, naturalmente, para essas medidas mais usuais, quer dizer, o Google Planilha e o Excel tem
uma função prévia que facilita isso daí, né? E aí o cuidado, né? Eventualmente a função tem uma grafia própria, né? Então, mediana, né? Median no Google Planilhas, med no Excel, moda, mode no Google Planilhas e modo com O no Excel. E aí esses cuidados aí a gente tem que ter, ok? E finalmente, no nosso encontro anterior da sexta-feira, aí nós começamos a ver aquele que eu entendo que é o mais importante recurso disparado para análise de dados em planilha, que é a tabela dinâmica. E aí, mais uma vez, né, eu conto aquela história que é quase uma piada. Vai analisar dados com planilha? Eu uso tabela dinâmica. Não conseguiu? Use tabela dinâmica. Não conseguiu? Use tabela dinâmica. Apenas após ter a certeza que você não consegue fazer com tabela dinâmica, é que tente usar outra coisa, ok? E aí, lembrando que, eventualmente, para eu poder usar uma tabela dinâmica, eu posso ter a necessidade de criar uma nova variável. E aí, essa criação de nova variável, aí com certeza, eu posso me valer aí de funções lógicas ou de procura e referência para poder acrescentar novas variáveis numa tabela e, a partir daí, fazer análise dos dados, ok? Aí, na aula de hoje, a ideia é que seja uma aula centrada no Excel, né? Porque a ideia é discutir alguns suplementos para análise de dados. Quer dizer, o Google Planilha, né, não tem esse recurso. É um recurso que eu uso muito pouco. Assim, não me lembro profissionalmente alguma ocasião em que eu tenha usado ele. Por quê? Porque aqui eu já entendo que a gente está na transição da planilha para o pacote de análise de dados. Então, assim, geralmente, quando a gente vai realizar uma análise simples, a planilha resolve, a tabela dinâmica resolve, não tem problema nenhum. Então, 95% das rotinas que eu faço para análise de dados são feitas em planilha. Não há por que sair da planilha, já que a tabela dinâmica faz. Agora, quando você quer ir além, aí você quer construir modelos, você quer usar estatística inferencial, você quer testar hipóteses, aí, nesse caso, eu entendo que seria preciso deixar a planilha e ir para um aplicativo de análise de dados. Durante muito tempo, eu usei o SPSS, é um aplicativo que acabou sendo comprado pela IBM, né? O SPSS tem uma série de recursos, mas é uma ferramenta paga. Durante algum tempo também usei o Stata. O Stata também é uma ferramenta muito boa, mas também pago. E de alguns anos, poucos anos para cá, eu passei a usar o R, uma ferramenta gratuita, quer dizer, a comunidade acadêmica acaba incorporando e usando bastante. Você tem um volume imenso de aulas e recursos de aprendizagem para o R na web, quer dizer, na internet. Eu mesmo digo, né, que eu aprendi a usar o R assistindo aí vídeos e tutoriais variados, YouTube e internet de um modo geral, e que aí eu entendo, né, se você vai construir modelos, tentar ir além aí na análise de dados, aí eu entendo que o R seria hoje, para nós, da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Gestão da Universidade Federal da Bahia, quer dizer, o caminho mais apropriado, certo? Então, por exemplo, aí nessa ideia do DA promover oficinas e que tragam ferramentais úteis para vocês, com certeza, aqueles que vão ir além, o R vale a pena. O R realmente tem uma série de recursos. Ele é menos amigável que uma planilha. Usar o R vai requerer algum tempo para você tentar entender aí a forma de trabalhar do R, mas com certeza vale a pena, ok? Então, de tudo aquilo que a gente viu, o que é que eu entendo como mais importante com toda certeza? Primeiro momento, o PROC-V, quer dizer, essa ideia de você articular a base de dados, ampliar a base de dados, criar variáveis para que depois você possa, de fato, analisar. E não tenha dúvida, tabela dinâmica, certo? Porque é a grande ferramenta para análise de dados em planilhas. E aí a gente viu, quer dizer, de uso um pouco mais amigável no Excel, de uso um pouco menos amigável no Google Planilha, mas os dois fazem mais ou menos as mesmas coisas sem grandes problemas, ok? Aí, na conversa de hoje, a ideia é começar, então, a discutir essa transição. Quer dizer, esses recursos especiais do Excel
mas que, por exemplo, eu usaria no R. Eu não usaria o Excel para fazer isso, porque eu entendo que aí já está assim, bem no limite do que a planilha faria, ok? Que aí são esses suplementos para análise de dados. Bruni, os encontros e as conversas estão sendo muito pontuais. Obviamente, eu imagino, né, também uma carga horária sugerida pelo diretório acadêmico de 10 horas, seja justamente para poder assim, abrir horizontes. Então, o que eu faço para aprender mais? Aí no material que está lá na nuvem, aí tem uma série de sugestões de aprendizado, ok? Primeiro é o texto. O embrião, não vai existir mais livro, né? Não, acho que os livros morreram, né? Mas é o embrião, quer dizer, um PDF. Esse PDF tem aí uma série de atividades, né? Apesar de, eventualmente, eu gravar e disponibilizar vídeos, né? Eu entendo que o vídeo deixa você numa situação muito cômoda, né? Passiva, e eu acho que você precisa se envolver mais. Então, assim, ainda que no formato e-book, é preciso que você, de fato, se envolva, quer dizer, pare, resolva as atividades, quer dizer, erre, veja o que errou e acerte. E aí tem o PDF tem muito mais conteúdo do que a gente viu aí nos nossos encontros, né? Então, você vai ver que tem conceitos, tem atividades e, de um modo geral, tem respostas aí no final de cada um dos capítulos. Então, assim, eu recomendo, quer dizer, que você veja esse material e, eventualmente, pare para poder trabalhar algo que ache que para você é mais útil, mais interessante. Mas o que eu entendo que a melhor fonte de aprendizado para vocês não é nem esse material, mas sim os livros, os arquivos, me perdoe, do livro do Excel. Então, o professor Roberto Brasileiro e eu escrevemos um livro, né, chamado Excel aplicado à gestão empresarial, e nesse livro você tem uma quantidade muito grande aí de exercícios todos resolvidos, de atividades todas resolvidas. Obviamente, numa extensão de conteúdo muito maior do que as 10 horas das nossas conversas. Então, sempre, qual é a sugestão para vocês? Se puder, veja o PDF, quer dizer, com o material que foi preparado aí para dar suporte às nossas conversas. Agora, principalmente, resolva as atividades do livro do Excel, porque aí você vai ter uma variedade imensa, muito mais conteúdos do que aqueles que a gente está trabalhando nas nossas conversas. E qual é a vantagem? Então, todos resolvidos. Então, você tem, na verdade, a atividade na aba seguinte da planilha, aí você tem a solução, a resposta, quer dizer. Então, assim, se você tiver algum desafio para executar, veja como é que foi resolvido por nós, ok? Eu entendo que é uma excelente forma de aprendizado, porque aqui é na prática, certo? Bruno, não tem o Excel. Você pode carregar ele no Google Planilha, mais ou menos aí como nós fizemos em alguns dos nossos encontros anteriores, beleza? De fato, isso aqui tem um aprendizado muito grande. Onde é que está? Está lá na nuvem, no subdiretório, arquivos do livro Excel aplicado. Se você quiser verificar os outros, ótimo, certo? Tem uma série de outros recursos aí que também vocês podem usar, beleza? No planejamento nosso de hoje, então, o nosso texto, então, ele tem, né, essa característica, quer dizer, você tem aí uma série de capítulos que aí vão, essencialmente, trabalhando aspectos relacionados à análise de dados aí em planilha, no escopo maior do que aí o programado com o diretório acadêmico para as nossas conversas, beleza? Bom, aí quando a gente, então, vai para o nosso planejamento, quer dizer, o que é que a gente busca discutir e alcançar na conversa de hoje. Então, assim, a conversa de hoje, ela está planejada para discutir suplementos para análise de dados. Aí, nesse caso, né, isso aqui vai estar disponível no Excel, certo? Quer dizer, não tem aí no Google Planilha essa opção. E o que quer dizer isso daí? Bom, aí eu vou ter que ir para o Excel, não tem jeito, beleza? E aí, lá no Excel, aqui eu estou na planilha Excel em branco, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Bom, se você vai analisar dados de forma mais robusta no Excel, geralmente, quando eu clico no menu Dados, vocês vão ver que aqui, nessa opção chamada de Análise, vocês vão ver que eu tenho 2 recursos adicionais. Bruni, se eu carregar o Microsoft Excel do laboratório da universidade, isso aqui vai estar
habilitado e disponível? Não sei, porque vai depender de quem estava trabalhando nessa máquina e se de fato ele habilitou isso aqui. Então, de um modo geral, um usuário mais avançado aí do Excel, quando ele pega o Excel para trabalhar, ele vai lá em opções, quer dizer, aqui no menu arquivo, né, opções, ok? Aí você vai entrar em suplementos, vai clicar aqui em suplementos, e aí vai clicar em ir. Então, eu fui arquivo, opções, suplementos, ir. Aí, quando você manda ir para suplementos, aí você vai ver que existem algumas ferramentas opcionais do Excel. Na maioria das vezes, elas não são carregadas quando você inicializa o Excel, mas que são de fundamental importância. Então, quando o Excel foi disponibilizado, é preciso lembrar que 99,9% dos usuários do Excel nem vão saber disso e nem vão usar isso aqui. Mas aquele 0, nada por cento dos usuários que vão querer fazer um uso mais robusto do Excel, de fato, podem precisar disso, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nas opções, ferramentas de análise e solver. A gente não vai usar nessa nossa conversa o solver, mas, por exemplo, eu uso. Eventualmente, eu uso o solver, mesmo em trabalhos aplicados, quer dizer, de consultoria, o que for. Eventualmente, eu uso o solver para gerar pontos de inflexão para uma determinada análise. E o ferramentas de análise é aquilo que eu falei com vocês. Eu digo, o ferramentas de análise que vai aparecer aqui no menu dados, de análise de dados, de fato, eu não uso, porque eu vou preferir usar o R. Mas a vantagem é que quando você abre essa opção de ferramentas de análise, ele aumenta bastante a quantidade de funções que o Excel tem. E não apenas funções para análise de dados, funções financeiras também. Então, por exemplo, me parece que a função contar dias úteis, ela apenas é habilitada quando a ferramenta de análise está ativa. Dependendo do que você vai fazer em finanças, essa função ela precisa ser usada. Então, aí você tem que tomar cuidado, certo? Então, assim, um usuário profissional, com certeza, quando vai trabalhar com Excel, ele habilita esses recursos. Ferramentas de análise VBE não precisaria, o meu aqui está habilitado, mas, com toda certeza, ferramentas de análise e solver, sim. Então, no momento que eu faço isso, aí veja que abriu aqui as opções, análise de dados e solver. Então, solver, na verdade, é um solucionador de desafios. Então, para quem vai discutir aplicações de pesquisa operacional, construção de modelos com o objetivo de construir um ponto de máximo, um ponto de mínimo, um ponto otimizado, o solver, de fato, é uma grande ferramenta, certo? De uso mais simples, mas é uma grande ferramenta. Claro que o modelo que se você estiver construindo um modelo muito mais sofisticado, aí parta para o R, parta lá para o Python, quer dizer, parta para uma ferramenta mais avançada, mas recursos simples ele resolve de forma bem tranquila. Então, o que é essa ferramenta análise de dados? Então, vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha aqui um conjunto de idade de alunos, ok? E a partir daí eu desejo gerar, por exemplo, aquelas medidas sobre as quais nós conversamos lá quando revisamos os nossos conceitos aí de estatística. Aí o que é que eu poderia fazer? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a média, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia usar uma medida, né, chamada média. Se eu quisesse calcular a mediana, eu poderia usar uma medida, né, que calculasse a mediana. E assim por diante, beleza? Agora, Bruni, será que teria alguma forma de fazer tudo isso de forma rápida? Tem. Então, por exemplo, se você vem aqui em análise de dados, aí você vai ver que tem uma série de opções que vão abrir. Se lembre que essa opção análise de dados, ela só vai estar disponível após você habilitar o suplemento para ferramentas de análise, né? Então, no momento que eu faço isso, aí eu venho, na verdade, aqui e posso pedir, por exemplo, estatística descritiva, ok? Ele vai perguntar onde é que estão os dados, eu vou querer dizer que estão aqui, vou dizer que tem rótulo na primeira coluna,
vou pedir um resumo estatístico e vou desejar que ele jogue o resultado em uma nova planilha. Aí, no momento que eu faço isso, o Excel faz todos aqueles cálculos aí que nós falamos, né? Média, mediana, aí não tem moda, ok? Contagem. Então, tudo aquilo que nós aí vimos de estatística, inclusive medidas sobre as quais conversamos, mas não calculamos, como curtose, assimetria, ele aí calcula, ok? E aí calcula de forma rápida, para você poder interpretar. Qual é o desafio? É que muitas vezes eu quero fazer isso de forma comparativa. E aí, para fazer de forma comparativa, aí vem a dica, eu use tabela dinâmica, certo? Porque ele não vai permitir essa comparação. Beleza? O que mais? Lá em análise de dados, também a gente tem ferramentas específicas para você fazer uso aí de estatística inferencial, como testes de hipótese, para construir histograma, para realizar diferentes procedimentos. Mas tem também ferramentas que introduzem a criação de modelos, ok? Uma ferramenta de regressão. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu esteja tentando explicar a renda de um determinado grupo de indivíduos a partir das suas idades, né? E eu desejaria verificar, por exemplo, se a idade ajudaria a explicar a renda, né? E aí, o que é que a gente sabe? Então, lá na estatística, quando eu quero fazer isso, eu posso construir um modelinho, geralmente um modelo de regressão, que tente criar lá alguma função que explique a renda a partir da idade, ok? Na prática, como é que a gente faz isso, assim, de forma didática, bem simples no Excel? Eu poderia mandar inserir um gráfico, ó, um gráfico, certo? Seria um gráfico de dispersão. Esse gráfico de dispersão mostraria, por exemplo, o comportamento entre as duas variáveis, idade e renda. E, em linhas gerais, o que é que a gente está vendo? Que quanto maior a idade, maior a renda do indivíduo. Beleza, fantástico, ok? E se, de repente, eu desejasse além renda a partir da idade, aí, por exemplo, usando um recurso didático bem simples aí no Excel, eu poderia clicar no pontinho desse do gráfico, chamar o botão de atalho do mouse e mandar adicionar a linha de tendência. Aí, quando eu faço isso, ele pergunta, qual é o modelo que você quer? Eu vou pedir um modelo linear, só que eu vou pedir a equação e o R quadrado, a medida de adequação. Aí, em linhas gerais, quando eu faço isso de forma bem simplesinha, aí eu estou, então, construindo um modelo. Ele diz assim, usuário, de um modo geral, 98% da variância no caso, renda, aqui eu estou explicando a idade a partir da renda, né? Deveria estar invertido, na verdade. Mas 98% de uma variável pode ser explicado pelo comportamento da outra, e a relação que teria entre elas seria essa daqui, certo? Eu vou inverter as variáveis só para facilitar a nossa discussão. Então, eu vou botar renda para o lado de cá, poderia fazer isso nas configurações, mas eu preferi fazer aqui para ficar mais fácil. Então, eu coloquei o X e depois o Y. Aí, feito isso, vamos lá. Inserir gráfico de dispersão, ele monta o gráfico. Então, eu estou tentando explicar a renda a partir da idade, beleza? Aí, eu vou clicar aqui, num pontinho, chamo o atalho do mouse, adicionar a linha de tendência. Aí, eu vou pedir a equação e R quadrado, beleza? Então, é isso que ele está dizendo. Usuário, então, se você quer, de fato, entender a renda a partir da idade, mais ou menos a função linear que consegue fazer isso é isso daqui. Quer dizer, existe uma relação positiva, você vê que é 0,5 de X, 0,5 da idade, interferindo aqui na renda, ok? E aí é mais ou menos isso que a gente tenta fazer, quer dizer, construir modelos. E a partir daí analisar as prerrogativas do modelo que a gente está de fato construindo, certo?
Qual é o desafio? O desafio é que, se eu tenho duas variáveis, isso é bem simples, mas e se de repente eu tiver mais variáveis? Aí, por exemplo, essa ferramenta do Excel, ela ajuda a explicar isso daí. Então, colocar mais uma variável, anos de estudo. Então, vamos lá, esse aqui teve, vou botar 9 anos, esse aqui teve 3 anos, esse aqui teve 14 anos, esse aqui teve 8 anos, ok? E aí, se eu tivesse mais que uma variável para explicar a renda, como é que então eu conseguiria colocar isso no modelo? Aí, por exemplo, esses modelos das ferramentas de análise de dados permitem fazer isso daí, certo? Então, por exemplo, será que eu conseguiria explicar a renda a partir dessas duas variáveis? Aí vamos ver. Então, como é que eu faria isso? Do mesmo jeito, eu vou lá em dados, análise de dados, ok? Aí eu vou lá, ó, em regressão, ele vai perguntar, quem é que você quer explicar? Eu digo, ó, Excel, eu quero explicar a renda, certo? Quais são as variáveis? Explicações, quer dizer, quais são as variáveis independentes? Eu digo, ó, idade, ano de estudo, certo? Tem rótulo, e a partir daí eu quero que ele me dê qual é o modelo que ele vai construir. Então, quando eu clico em OK, o Excel aí diz qual é o modelo, certo? Então, por exemplo, o modelo diz assim, ó, usuário, se você quer explicar a renda a partir dessas duas variáveis, então a renda vai ser igual a uma constante, que ele está chamando aqui de interseção, 1,07 mais 0,47 vezes a idade mais 0,37 vezes anos de estudo. Okay? Então, à medida que aumenta a idade ou aumenta a escolaridade, aumenta a renda. Claro, tem uma discussão imensa por trás disso aqui, de violação de pressupostos, se estão ou não violados, a relação entre casos e variáveis. Quer dizer, aqui é só uma conversa embrionária e inicial para vocês verem aí opções aí que as ferramentas aí de análise de dados do Excel têm, ok? Então, por exemplo, nós vimos a ideia de discutir, por exemplo, estatísticas descritivas, ok? E regressão. Mas existem várias outras. Então, por exemplo, você quer extrair amostras, gerar número aleatório, quer dizer, construir gráfico de histograma, quer dizer, aí você tem diferentes opções para que isso possa ser de fato feito, ok? Então, por exemplo, você quer analisar o comportamento das variáveis duas a duas. Aí tem uma ferramenta bem legal aqui, ó, que é, vamos lá, análise de dados, ferramenta de correlação, ok? Aí eu vou dar quais são as variáveis, vou dizer que tem rótulo e vou pedir o resultado. Aí ele mostra como é que as variáveis estão correlacionadas, ok? Então, 1 é o positivo perfeito, menos 1 é o negativo perfeito e 0 é o imperfeito total. Então, por exemplo, você vê, né, que são todos positivos. Então, por exemplo, indicando que quanto maior a idade, mais anos de estudos, quanto maior a idade, maior a renda, e quanto mais anos de estudos, também maior a renda, né? Então, ele começa a dar essa possibilidade para você interpretar esses comportamentos aí conjuntos das variáveis. No R, de fato, a quantidade de recursos é absurdamente maior, né? Então, assim, aqui é uma curiosidade. Eu entendo, por exemplo, que se eu fosse fazer profissionalmente isso aqui, eu estaria no R, não estaria mais no Excel, ok? Mas, se porventura for algo simples, por exemplo, se eu fosse dar aula de estatística na graduação, com certeza eu apresentaria esses recursos, porque para uma análise de dados mais simples, de fato, você acaba tendo assim uma série de opções e de recursos, ok? Onde é que isso está apresentado? Isso está lá apresentado no texto, né? Naquele PDF, lá na nuvem, né? Então, vocês têm um texto, análise de dados com planilha PDF, e lá você vai ter essa apresentação aí dos recursos que tem, mas aí no Excel, ok? Aí já não é mais Google Planilha, aí seria
de fato, Excel. Beleza? Deixa eu ver aqui se a gente tem, então, alguma atividade. Então, o que é que eu quero que vocês façam, né? Então, eu quero que vocês carreguem, né, qualquer arquivo que tenha base de dados. Então, deixa eu ver, por exemplo, o capítulo... Aqui ele corta qual é o capítulo que eu estou fazendo referência. Qualquer capítulo aí do Excel, deixa eu ver se foi esse aí que a gente trabalhou. Que tem alguma base de dados. Pode ser esse que tem aí, ó, o Excel, capítulo 15, tabela dinâmica. Então, na BD estilo, o que é que eu quero que você faça? Ó, usando a ferramenta análise de dados do Excel. Aí, pessoal, me desculpem, teria que ser no Excel. O Google Planilha não tem, ok? Calcule todas as descritivas de... Pode ser idade e renda. Então, calculem aí, por favor. Ok? Hoje o nosso encontro vai ser mais simples. Vou dar só, não sei, acho que uns 5 minutinhos para vocês fazerem. Bom, aí teria que ser feito, né, no Excel. Aí no Excel eu vou ter que copiar isso aqui para lá, né? Eu estou no Google Planilha. Poderia salvar e abrir, mas o mais rápido é copiar. Aí eu venho no Excel, né? Pode ser aí o Excel em branco, né? Cancelar. Aí eu colei, certo? E aí vamos lá. Aí o que é que ele queria? Ele queria é que a gente calculasse as descritivas de idade e renda, beleza? Aí então, ó, lá no Excel, descritivas de idade e renda. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, idade e renda, aí eu vou selecionar. Quer dizer, na verdade, eu vou lá, né? Análise de dados, descritiva, ok. Aí ele vai perguntar onde é que estão as variáveis. Aí, nesse caso, eu vou selecionar ó, idade e renda.
certo? Aí selecionei, idade e renda, pedir resumo estatístico, nova planilha. Quando eu fizer isso e der OK, aí ele vai, então, calcular, certo? Quais foram aí, ó, as variáveis aí que nós analisamos e quais foram as estatísticas encontradas, certo? Aí, de novo, na verdade, se eu não quiser segregar, OK, né? O problema, na verdade, é se eu quiser segregar. Aí, provavelmente, o grande recurso que eu faria seria, na verdade, usar a tabela dinâmica para poder gerar as medidas que eu precisaria, OK? Com isso, então, voltando aí ao nosso planejamento, a gente, na verdade, viu, né, ainda que de forma inicial, o último tópico aí planejado, lamentavelmente teve que ser no Excel, porque, lamentavelmente, né, não que o Excel não seja uma boa ferramenta, Excel é uma excelente ferramenta, mas em relação à solicitação de vocês de centrar no Google Planilha, né, aí o Google Planilha não tem esse recurso, é um recurso que, de novo, né, se eu tiver que usar, provavelmente eu vou usar o R e não planilha para usar regressão, para fazer essas análises aí de forma mais completa, mas de qualquer jeito, né, é uma opção, beleza? Com isso a gente encerra, né, aí a apresentação aí dos conhecimentos programados, e aí os que desejarem aproveitar, né, o horário reservado para as nossas conversas, aí fica a dica. Quer dizer, resolver aí todas as atividades do livro do Excel, quer dizer, vai ser uma excelente fonte aí de conhecimento para vocês, beleza? Eu vou interromper a gravação e aí abro aí para quem quiser falar.